Bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Dessa vez nós vamos tratar sobre reconvenção. Continuando a respeito das manifestações do réu, reconvenção é outra espécie de manifestação do réu que vai ser apresentada no prazo da defesa, que é no prazo da contestação. O artigo 343 trata a respeito da reconvenção. Você vai perceber que reconvenção está tratada apenas ali no artigo 343 e o artigo 293, que fala sobre o valor da causa, também faz uma referência a respeito da reconvenção. O que é a reconvenção? O que difere reconvenção da contestação? Ambas são manifestações do réu. Porém, nós vimos que contestação é uma peça de resistência, uma peça de defesa. Já a reconvenção, ela trata-se de uma pretensão. E nós sabemos que pretensão é sinônimo de quê? De ação. Então, reconvenção significa que o réu está ajuizando uma ação contra o autor da ação principal dentro do próprio processo. E o que justifica a existência da reconvenção? A economia processual e a faculdade que o réu tem de querer ajuizar ou uma ação autônoma ou uma reconvenção. Porém, para poder utilizar-se da reconvenção, o réu tem que observar alguns critérios. Primeiro, o artigo 343, caput, vai falar assim: se o réu quiser usar da reconvenção, ele pode fazer. Porém, ele tem que verificar se a reconvenção será conexa com a ação principal, que é a ação movida pelo autor, ou se a matéria fática da reconvenção ela é conexa com os elementos da defesa. Se tiver conexão com a outra situação, ou até mesmo com as duas situações, o réu, ao invés de ajuizar uma ação autônoma, que seria posteriormente conectada com a ação principal do réu, a ação principal do autor, ele pode utilizar-se deste instituto jurídico chamado reconvenção. A reconvenção, como regra geral, ela vem dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo documento da contestação. Vem a parte da contestação, depois vem a parte referente à reconvenção. Por se tratar de ação, obviamente que a reconvenção ela vai utilizar naquilo que for compatível dos elementos do artigo 319. Você tem que pensar o seguinte: ao invés do réu estar fazendo um processo novo, uma petição inicial totalmente autônoma, que tem que seguir os requisitos do artigo 319, ele está fazendo aquela ação dentro do processo em que ele está sendo demandado e, na premissa geral, dentro da mesma peça, dentro do mesmo documento de contestação. A reconvenção, o réu tem as seguintes opções. Primeiro, ele pode contestar apenas, ele pode contestar e reconvir, ou seja, esse e é de adição, então na peça de contestação vai vir um capítulo de contestação, um capítulo de reconvenção. Ou se o réu quiser, ele também pode apenas apresentar a reconvenção. Ele não contesta a ação e apenas apresenta a sua reconvenção. A reconvenção lá no juizado especial, só para fazer um paralelo, é o que a lei do juizado especial chama de pedido contraposto. A reconvenção, literalmente o réu está movendo uma ação contra o autor. Portanto, o réu será chamado réu reconvinte, ou seja, aquele que é autor da reconvenção. O autor da ação principal será réu na reconvenção, então será autor reconvindo, autor da ação principal, e reconvindo, réu da reconvenção. Outro detalhe importante a respeito de reconvenção é pensar que a reconvenção, somente ela apresentada, não afasta os efeitos da revelia. Para afastar o efeito da revelia, necessariamente tem que ter a contestação. Tá? Reconvenção apenas não afasta a revelia. O que afasta a revelia é a contestação. Outra coisa, dentro da reconvenção, se o réu reconvinte desejar, ele pode fazer litisconsórcio, tanto ativo quanto passivo, ou seja, ele pode reconvir, ou seja, ajuizar uma ação dentro da mesma ação do autor. Ele, réu autor, junto com um terceiro, ou reconvir contra o autor no polo passivo junto com outro terceiro no polo passivo também. Ou pode fazer um litisconsórcio misto.
o réu autor da reconvenção junto com o terceiro no polo ativo e o autor da ação principal como réu na reconvenção junto com o terceiro. Basicamente, nós podemos imaginar uma reconvenção onde o réu vai ajuizar essa reconvenção contra o autor e um devedor solidário, por exemplo, contra um avalista ou contra um fiador, uma situação nessa natureza. Caso o autor da ação principal desista da sua ação principal, nada vai afetar a reconvenção. Daí a natureza autônoma da reconvenção. Se por acaso o autor da ação principal simplesmente preferir pela desistência da sua ação, a reconvenção vai tramitar normalmente. Por quê? Em razão da autonomia de ação própria que a reconvenção tem. Então, o autor pode desistir que nada acontecerá com a reconvenção continuará tramitando até chegar à fase decisória, até chegar à sentença. Quando se tem reconvenção nos autos, evidentemente que vai produzir prova, tanto referente à ação principal, quanto referente ao que está sendo trazido dentro da reconvenção pelo requerido. Então, a produção de prova será da mesma forma. Apresentada a reconvenção no prazo de 15 dias e, como regra, dentro do mesmo documento da contestação, o autor será intimado, na pessoa do seu advogado, para também em 15 dias, apresentar a contestação da reconvenção. Tá bom? Então, eu tenho prazo, dentro do prazo da defesa, para apresentar a minha reconvenção. E depois disso, o juiz determinará a intimação do autor para que ele apresente a contestação referente à reconvenção. Importante dizer o seguinte: são 15 dias para a manifestação do réu. Apresentar contestação mais reconvenção ou apenas reconvenção. Se no 10º dia o réu apresenta apenas a contestação, vai acontecer a preclusão. Podem faltar 5 dias. Em um lapso temporal de 15, faltam 5 dias. Eu posso apresentar a reconvenção nos outros 5 dias que faltam? Não, houve a preclusão. O réu praticou o ato de manifestar dentro do prazo processual que a ele foi destinado. Então, se eu, réu, desejo reconvir, eu tenho que fazer junto com a contestação. Podemos inverter o exemplo. Tenho 15 dias para manifestar enquanto réu. Dentro desses 15 dias, no 10º dia, apresentei apenas a reconvenção. E pensando que no 12º dia poderia apresentar a contestação. Nesse caso, no 10º dia apresentei a reconvenção, posso apresentar a parte da contestação depois? Também não. Aconteceu o fenômeno da preclusão, porque eu já utilizei o meu prazo processual para poder praticar o ato que a mim era destinado. Lembrando o seguinte: valor da causa deve constar na reconvenção. Diferentemente da contestação, que não tem valor da causa, na reconvenção vai ter o valor da causa, por expressa disposição do artigo 293, 291, 292, 293, em razão da reconvenção ser ação. E nós sabemos que a toda ação que gera expectativa patrimonial ou econômica deve constar o valor da causa. Por isso que no tópico da reconvenção, lá no final deve constar valor da causa da reconvenção X reais. Bom, é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Obrigado.